dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam bem, se curtindo e aproveitando esses momentos aí de enclausulação, né? Já que as aulas voltaram, então bora focar aqui. Seguinte, pessoas, na aula de hoje, o que nós vamos observar está relacionado aos estudos da trigonometria. Nós já damos uma breve introdução na geometria e agora vamos começar com trigonometria, que é estudo sobre os pontos dos triângulos e o círculo trigonométrico. Hoje, nessa aula, ela vai ser dividida em duas. Nós inicialmente passaremos sobre círculo trigonométrico e depois, na próxima aula, sobre ângulos notáveis, que é uma continuação dessa. Bem, prosseguindo. Pessoas, o seguinte, o que vamos apresentar hoje por si só? Nós vamos, nesta aula, definir quadrantes, radianos, ângulos em radianos. Depois nós vamos ver razão de seno, cosseno, tangente. E para a próxima aula, nós vamos deixar os ângulos notáveis. Fechou? De boa. Bem, o que vem a ser então o círculo trigonométrico? Uma pequena definição. Nós sabemos que o círculo está aqui. Ele apresenta raio, comprimento e quadrantes. Mas vamos falar um de cada vez primeiro. Inicialmente, nós vamos estudar e definir os quadrantes que estão entre o sentido anti-horário. O valor do raio ele vai ser definido por esse número 1. Vamos só colocar um padrão para poder ter uma noção, uma medida do que e para onde partir. Então, raio equivale a 1. Então, nós temos o raio valendo 1. Em alguns pontos ele é positivo, outro é negativo. Mas por quê? Vamos ver nos slides a seguir. Aqui, como nós podemos observar, nós temos 4 quadrantes dentro da circunferência. No círculo aqui nós temos o quadrante 1, 2, 3 e 4. Eles vão ser definidos e representados no sentido anti-horário. Sempre no sentido anti-horário, pessoas. Beleza, Diego, como é que vamos definir ele por si só? Imagine só que no primeiro quadrante ele vai de 0 a 90 graus, 0 a 90. O segundo quadrante ele vai de 90 a 180. O terceiro quadrante de 180 a 270. E o último quadrante, quarto, de 270 a 360. Suave. Então o primeiro quadrante ele começa sempre no sentido anti-horário. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Primeiro de 0 a 90, segundo de 90 a 180, terceiro de 180 a 270 e quarto de 270 a 360. Diego, mas o que isso representa aqui? Ó? Esse π sobre 2. Vamos ver agora. Calma lá, pessoas. Radianos. Como e aonde podemos notá-lo? Um rad, vamos adotar como sendo o valor do comprimento desse arco aqui, ó, com o mesmo comprimento do raio. Como se nós pegássemos essa linha do raio e curvasse ela e colocasse aqui, ó, na circunferência. Então nós teremos um ângulo de 1 rad. Ah, tô sacando. Seguinte, para 1 radiano corresponde que o valor desse arco é o mesmo valor do raio da circunferência. Ah, sacana. Isso é bem de boa, sim. Então quer dizer que π rad corresponde a 180? Aproximadamente. Se nós tivermos 180 graus aqui, nós vamos ter π rad desse lado. 360 nós teremos 2 π rad. Pô, mas como que podemos achar esses valores? Calma, jovem mancebo, vamos chegar. Um pequeno exemplo de como encontrar essa razão, essa proporção. Aqui, adote esse exemplo, tá? Dada uma circunferência de raio 6 cm, nela contém um arco AB igual a 8 cm. Qual seria a medida desse arco em radianos? Ou seja, ela tem uma circunferência de raio 6. Porém, o arco é de 8 cm. Em radiano, quanto que isso corresponde? Sabemos que um rad está ao mesmo raio, né? Um raio dela tem 6 centímetros. Então, o arco também terá 6 centímetros. Então, quantos radianos terá 8 centímetros? Fazendo essa regra de 3, 6 vezes x e 1 vezes 8. Está multiplicando 6, passa dividindo, que dá aproximadamente 1,3 radianos. Super de boa, sim, isso, logo de boa. Logo, a medida do arco AB corresponde a 1,3 radianos. Sussa? Bom, por exemplo, como calcularíamos o comprimento de uma circunferência em radianos, sabendo que
o seu comprimento é igual a 2πr. Utilizaremos a mesma regra de 3 no exemplo anterior. Nós temos aqui, ó, que o raio que corresponde ao radiano. Vocês lembram lá? Então nós temos que o raio corresponde ao comprimento do radiano, do raio. Então quantos rádios terá 2πr, que é o comprimento total de uma circunferência? Lembra lá, 2 francês? Comprimento total? Bom, pessoas, agora é o seguinte, ó. X vezes R, XR, o RX, é igual a 2πr. Continua aqui 1 vezes 2πr. Se o R está multiplicando, passa dividindo. R dividido por R, simplifica. Então ficou somente 2π rad. Então a circunferência total tem 2π rad? Exatamente. É isso. Quando o seu raio corresponde a 1 rad, então o comprimento total da circunferência corresponde a 2π rad. Então a volta completa é exatamente isso. Isso, pessoas. Continuando, um outro exemplo aqui. Como vimos no slide anterior, o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Esse é o comprimento total de uma circunferência. Lembram lá das aulas anteriores? Sendo em radianos representado por 2π rad. Tô sacando. Portanto, a metade de uma circunferência, 180 graus, será em radianos igual a 1π rad. Caraca, Diegão, que porra é essa aqui, pessoas? Olhem só. Ou seja, 180 está para π rad. Olha só que massa aqui. Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Caraca, velho, é isso. Se nós dividirmos o 2π rad, que é 360, né, por 2, nós vamos encontrar 180. Então é daí que sai 180 igual a π rad. Exato, pessoas. Olha aqui. Primeiro quadrante sendo desmarcado, segundo, terceiro e sobrou o quarto por último. Bem, vamos lá. E agora, o que nós podemos fazer? Simplesmente essa regra de 3. Por exemplo, se eu sei que 180 está para π rad, ou π, né? Então 60 vai equivaler a quanto? Só fazer essa regra de 3 básica. Nós multiplicarmos aqui. 180 está para π, 60 para x. Multiplica em cruz. 180 vezes x igual a 60π. Então multiplicando, passa dividindo, vai ficar 60 por 180. Que da hora. Então vai ficar π sobre 3. Que delícia, cara. É isso aí, pessoas. Seguinte, e agora? Dentro do círculo trigonométrico, como encontrar o valor de cada ângulo em radianos? De boa, olha só. Se nós sabemos que π está para 180, é só vocês fazerem aquela regra de 3. Mas, para simplificarmos aqui, para converter de radianos ou ângulos para π, radianos, ficaria assim, ó. O π é 180, dividido por 6 dá 30. 180 por 4 dá 45. 180 por 3 dá 60. Então esse ângulo é 30, 45, 60. Para todos esses valores aqui, só substituir o valor de π por 180. Suave, né? O inverso, temos que aplicar a regra de 3 desse slide aqui. Fechou? Aí nós acharemos o valor de radianos. Beleza. E o círculo trigonométrico em relação à razão do seno? Pessoas, para iniciar o círculo trigonométrico, vamos aqui, ó. Nós sabemos que nós temos os 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Quem é o seno? Que ele pergunta aqui, a razão do seno. O seno por si só, ele sempre vai ser essa medida perpendicular aqui, ó, esse ângulo que está, essa linha reta, que está na vertical. Tudo que está na vertical aqui é seno. Seno é sem sono. Marcar ela aqui, seno. Conforme o valor do ângulo aumenta ou diminui, ele vai ser dessa maneira. O seno é o sem sono no eixo ordenado ou no eixo Y. Conforme o ângulo aumenta, o seno também aumenta. Tá vendo essa setinha azul aqui? Então, é ela. Conforme o ângulo aumenta, o seno aumenta. Chega no momento que ele chega no seu auge, quando é 90 graus. Diego, então aqui ele é positivo em 1. Exato. Que quadrante que é esse aqui, azul pintado? É o primeiro quadrante. E o segundo quadrante, o seno é positivo? Também será positivo, porque ele está diminuindo. Conforme nós passamos de 90 para 180, o seno diminuindo. Diminuindo. Aqui ele é 0. E o terceiro quadrante? Desmarca o segundo, vamos para o terceiro quadrante.
quanto que vale o valor de seno? Aí o seno muda de ideia. Ele não é mais positivo, não. Ele passa a ser negativo. Olha só que loucura. Então, conforme vai de 180 a 270, ele é seno negativo. Isso, ele se aproximando do 1 negativo aqui. Ó. Se nós compararmos no 270, ele atingiu o seu máximo negativo, que é menos 1. E vamos para o quarto quadrante agora. Desmarca esse aqui, ó, o quarto quadrante. E o último. De 270 a 360, nós temos seno também negativo. Porém, conforme vai andando o ângulo, vai diminuindo o valor de seno. Até que chega um momento que ele é zero. Ah, Diegão, então é isso aqui? Exato. Essa é a razão do seno. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então os quadrantes são determinantes para o seno. Exato. Primeiro e segundo quadrantes, positivo para seno. Terceiro e quarto quadrantes, negativo para seno. Fechou? Como é que se calcula o seno? Pessoas, aqui apresento para vocês o triângulo retângulo novamente, como foi dito nas aulas anteriores. Nós temos o cateto oposto, temos o cateto adjacente ao ângulo alfa, sempre esse como referência, e a hipotenusa, quem denuncia esse ângulo de 90 graus. Então nós temos cateto adjacente a alfa, oposto a alfa e hipotenusa. Então como se encontra o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Suave e simples assim. Aqui está a razão. Cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Assim encontra o seno. Essa é a razão do seno. Fechou? Como está aqui no círculo, como foi apresentado lá no slide. Boa. A razão do seno, em quais momentos ele vai ter seu máximo e seu mínimo? Como nós observarmos aqui, ó. Se nós colocarmos o valor de seno como zero, tá zero. Zero. Seno de zero, não aparece nada do azul, então é zero. Quando nós colocarmos em 90, seno atinge o seu máximo, ele é 1. É 1. Quando o seno passa para 180 graus, aqui está, esse é o valor, de zero também. Quando o seno atinge o seu 270, ele está ao seu máximo, menos 1. E quando o seno chega a 360, novamente é zero. Fechou? De boa assim. Então aqui está, seno de zero é zero, seno quando está no seu máximo é 1, seno quando está no 180 é zero, seno quando está no 270, menos 1. Se eu voltar para 360, é zero novamente. De boa? Aqui são os valores positivos. Bom, e em relação ao cosseno? Vamos para o cosseno, rapaziada. Seguinte, no cosseno, que nós podemos observar, marcando aqui, quando o cosseno é tudo aquilo que está com sono, deitado, tudo que deita está na horizontal, ou no eixo das abscissas, no eixo X, abscissas, eixo horizontal. Então, quando o cosseno ele está no valor de zero, quanto que vale o seu comprimento? 1, porque ele está aqui no máximo 1. Então, conforme ele vai subindo, ó a linha vermelha diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando ele chega no 90, é zero. Depois ele passa por outro lado, só que agora ele está se aproximando do valor negativo, a linha vermelha. Conforme a linha vermelha se aproxima do valor negativo, ele chega no menos 1 quando é 180. Conforme ele vai se aproximando de 270, ele vai diminuindo, 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 chega a zero novamente. Agora ele vai partindo de 270 para 360, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega a 360, é 1. Que massa. 270 então, ele é 0. 180, ele vai ser negativo, menos 1. E aqui ele vai ser 0. E aqui ele vai ser positivo. Nossa, que monstro. Explodiu a cabeça. Aqui está. Para encontrar o valor de cosseno, nós trabalharemos com o cateto adjacente. Adjacente, não o oposto. Adjacente é a alfa, dividido pela hipotenusa. E aqui é o valor de cosseno. Que massa, né? Bem, essa é a razão que nós temos. Cosseno, quando é zero, aqui ele quer valer a 1. Quando ele é 90, ele vale a 0. E quando vale 180, ele é menos 1. Quando ele está em 270, é 0. E quando ele vale 360, é 1 novamente. Os lados positivos é o primeiro quadrante e o quarto quadrante. E os negativos é o segundo quadrante e o terceiro quadrante. Olha que massa. Tá vendo? Se eu tivesse isso no ensino médio, cara, eu teria compreendido numa boa. Mas vamos lá. Agora nós sabemos que
No círculo trigonométrico nós também temos a tangente. Quem seria ela? Ou vos apresentar. Desmarca cosseno e marca tangente. A tangente é essa linha que está aqui, ó, quase que externa à circunferência. Ela tangencia e tem seu ponto 1 nesse dado momento aqui. Porém, a tangente só vai ser 1 quando ela atingir o ângulo de 45 graus. Está vendo essa altura? É o quanto que a tangente aumentou. E ela sempre vai ser igual a 1, como vocês podem observar aqui, 1, quando ela estiver no ângulo de 45 graus, que corresponde ao mesmo valor do raio. Conforme a tangente aumenta, em dado momento ela vai ser nula, infinita, não existe tangente de 90. Mas quando ela vai de 90 a 180, ela parte do valor negativo, tá vendo aqui que ela está diminuindo? Ela vai diminuindo, diminuindo, até que ela chega no seu momento zero. Depois ela parte de 180 a 270, vai aumentando novamente, até que ela chega no seu infinito e além. Depois ela parte de novo do 270 a 360, vai diminuindo, 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 do negativo até que se torna zero. E assim vai, é assim que funciona a tangente. A tangente é essa linha externa aqui. Só para soltar um play para ver o que acontece, ó. Conforme a tangente regula, vai aumentando, o seu valor pode se tornar positivo ou negativo, conforme ela anda. Sussa, de boa, suave assim. Trunks. Beleza. Então a tangente vai ser positiva no primeiro e no quarto quadrante. No segundo e terceiro quadrante a tangente é negativa. Como é que se calcula a tangente? A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Assim nós vamos encontrar então o valor da tangente. Beleza, pessoal? Agora um exercício simples e básico, só para nós termos uma noção do que vai ser. Bem, aqui nesse exercício, para deixar vocês bem tranquilo, bem suave, é bem aquela regra de 3 que nós vimos lá no início. Simples e básico, ó. Calcule a primeira determinação positiva do conjunto de arcos da mesma extremidade que o arco A, de medida igual a... Como que eu vou encontrar qual o valor desse ângulo de menos 2.000 graus? Aí vocês vão ter que... Só uma dica. Faça uma regra de 3. Se eu sei que 360 graus é uma volta completa. Quanto 360 graus tem aqui? Se ele é negativo, ele parte no sentido horário. Que massa. Sacaram? Aqui agora, ó. Determina o valor do cosseno de 3.555. Vocês vão ter que dar quantos 360 graus cabe aqui dentro. O que sobrar é o valor do cosseno. Determine o valor da tangente de menos 35π sobre 4. De boa? Bem, pessoas, vou deixar a aula por aqui. O tempo já está legal. E para a próxima aula nós daremos continuidade a esse tema. Fechou? Para vocês aí deixar uma reflexão devido ao momento, às circunstâncias que nós vivenciamos esse tempo atrás, essas semanas, né? E deixo essa frase, que eu acredito que seja válida devido ao momento, não só hoje, mas como sempre. Parece meio óbvio, mas não custa reafirmar. Nós sabemos que passamos por várias dificuldades, o nosso país, né? Passa por várias dificuldades. E entre elas, há essa questão meio que polêmica sobre armamento. Mas o problema do Brasil não se resolve com armas, mas com escolas. Fechou? Fica a reflexão para vocês. Tenham uma boa semana e nos vemos na próxima. Abraço, se cuidem.